Olá, tudo bem? Aqui é o professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Nos curta aí nas redes sociais Agentes Cristãos, no Instagram e no YouTube. Clique nos nossos vídeos e curta Agentes Escolares. Hoje nós vamos falar da monarquia inglesa. Na aula passada falamos da francesa. E uma palavra que eu vou deixar aí hoje para vocês é o verdadeiro rei. Segundo Deuteronômio 10:17 diz que nosso verdadeiro soberano é Deus. Ele não age com parcialidade nem aceita suborno, característica principal na fundação de muitas monarquias, troca de favores, traições, enfim, mas o Deus ao qual servimos não se sujeita a esse tipo de coisa e está acima de todos esses soberanos. A monarquia inglesa que nós vamos abordar hoje, ela vai desde 1485, final do século XV, até o final do século XVII, em 1688, na chamada Revolução Gloriosa, segunda fase da Revolução Inglesa. Vamos começar com a fundação da dinastia Tudor, que foi fundada após essa guerra civil, que vocês viram a imagem anterior dos brasões, a luta entre as famílias nobres dos Lancasters contra os Yorks. Com a junção dessas famílias, a formação, né, a chamada Guerra Civil, ou a Guerra das Duas Rosas, com a origem dos Tudors, né, a partir de Henrique VII. Ele será aquele fundamental que vai reorganizar o país pós-guerra civil, reequilibrando as finanças, trazendo reequilíbrio após esse conflito interno. Henrique VIII vai assumir no começo do século XVI e ele será o fundador da religião, né, até hoje seguida pelos ingleses, a Igreja Anglicana, e será fundamental, aí nós já falaremos dele daqui a pouco. Eduardo VI, ele assume apenas com 10 anos, um rei muito doente, com problemas de saúde, e o seu tio regente vai governar inicialmente, dando total apoio para a nobreza, que havia perdido esse apoio nos governos anteriores, e vai mesclar o anglicanismo ao calvinismo, em termos doutrinários. Depois, a filha de Henrique VIII, a Maria I, ou a famosa Blood Mary, ela vai vencer a sucessão do trono contra as outras filhas do rei Henrique VIII. Ela era filha de Catarina de Aragão, extremamente católica, e ela vai perseguir no seu governo anglicanos e puritanos, ou chamados calvinistas ingleses, né? E Elizabeth I, a última Tudor, a mais conhecida, é ela quem vai desenvolver comercialmente a Inglaterra e economicamente, sobretudo desenvolverá também a Igreja Anglicana. Henrique VIII ele foi um rei fundamental aí, porque ele gostaria de... o objetivo dele era se separar de Catarina de Aragão. Ela era tia do poderoso Carlos V, grande imperador católico na época da família dos Habsburgo, e a Igreja Católica, que apoiava Carlos V, não aceitou esse divórcio, e aí ele acaba rompendo com essa igreja na Inglaterra, assina o famoso Ato de Supremacia, em 1534, dando origem à Igreja Anglicana, em que ele seria o líder dessa igreja e não mais o Papa, podendo aí se separar, se divorciar de Catarina de Aragão, né? Mas a real intenção desse rei era confiscar as terras e os bens da Igreja Católica na Inglaterra, consolidando seu poder aí supremo como líder do país e líder da igreja local. Sua filha Blood Mary, filha de Catarina de Aragão, ela vai reivindicar futuramente o trono e, ao assumir, ela terá uma postura ferrenha, antirreligiosa, perseguirá, sobretudo, puritanos, calvinistas, e será conhecida aí pela sua violência contra aqueles que não professavam a mesma religião do rei. E a famosa Elizabeth I, que será uma grande rainha Tudor, ao qual desenvolverá a Inglaterra comercialmente, tornando-a um grande império ultramarítimo, né? E posteriormente aí conquistando, abrindo caminho para as conquistas na África e na Ásia posteriores. A foto da Rainha Elizabeth II, ela assume esse nome em 1926, quando se torna rainha pela Casa dos Windsor. Ela assume esse nome em homenagem a essa rainha como inspiração, e ela se torna Elizabeth II e governa a Inglaterra até hoje. Logo após a saída dos Tudor, né, de Elizabeth I, e um conflito, os Stuarts, que era uma família escocesa, eles acabam assumindo o trono por reivindicação sucessória de trono, em virtude da Rainha Elizabeth não ter deixado herdeiros, a Elizabeth I,
e ao assumir o trono eles passam a governar a partir de 1603 e governam quase todo o século XVII. Jaime I, extremamente absolutista nas suas ações, tem o poder supremo sobre si, irá, como anglicano, irá perseguir católicos e puritanos, como fez Elizabeth, ao contrário, aliás, Elizabeth I, que havia perseguido calvinistas e protestantes, né? Ele vai perseguir os católicos, e muitos desses puritanos ou calvinistas na Inglaterra fugirão para os Estados Unidos, dando origem aí às chamadas 13 colônias. E Carlos I, quando assume em 25, ele, além de se unir com a França, arquirrival histórico da Inglaterra, ele fechará o parlamento, levando a uma guerra civil que vai de 1642 até 49, com muito derramamento de sangue. O parlamento ele foi fundado no século XIV e tinha por função na Inglaterra controlar o poder real. Era um governo unindo rei e nobreza inglesa, os chamados lords, né? E aí um resumo rápido da Revolução Inglesa, que é através desse mapa mental, basicamente o contexto aí é quando a dinastia Stuart assume o poder, baseado na teoria divina dos reis, no absolutismo, tem total controle sobre o país, e após a perseguição aos puritanos, eles irão reagir com o apoio do parlamento. O grande líder, Oliver Cromwell, ele será um dos que irá levar à queda dessa monarquia, inclusive com a execução do rei, implantando a chamada República ou Protetorado, né? Essa república governada por Cromwell será uma república que ela dará maior apoio aos comerciantes, sobretudo os puritanos, né? Liberará o famoso ato de navegação, em que apenas navios com bandeiras britânicas poderiam entrar no território, favorecendo o comércio burguês. O problema é, a partir da morte de Cromwell, depois de uma guerra civil violentíssima em 1649, quando ele morre quase 10 anos depois, em 58, os Stuarts retomam o trono com o objetivo de fechar o parlamento novamente e restaurar a velha ordem. O problema é que a burguesia que já havia assumido o poder nessa república, dando poder ao parlamento, não aceita e impõe a chamada Revolução Gloriosa com o apoio de Guilherme de Orange, de uma casa real holandesa, que irá favorecer o poder do parlamento aí com seu exército, né? Não haverá derramamento de sangue, por isso esse nome. É imposto em 1688 o chamado Bill of Rights, em que agora a ideia de monarquia parlamentar, ou seja, o rei continua no poder, mas ele não governa, não tomará a decisão final, e sim o parlamento, através do seu primeiro-ministro, que irá governar, e até hoje a Inglaterra funciona nesse sistema. E aí tem um meme, uma brincadeira, né? O parlamento e o povo exercendo a força, né? E sobre o caminhão a família britânica empurrando. Por que essa brincadeira? A ideia do rei, o rei tem o poder, mas não governa. Quem acaba governando a Inglaterra após a Revolução Inglesa, em 1688, na sua segunda etapa, é o parlamento, que hoje, boa parte dele, quem escolhe, a Câmara dos Comuns, né, é o povo. O povo elege os deputados do parlamento, que escolhem um líder, o chamado primeiro-ministro, e é eles quem vão assumir as responsabilidades e conduzir o país. A rainha, ela tem o poder de conselheira, muitas vezes o primeiro-ministro a consulta nas decisões, mas quem acaba governando é o parlamento inglês, né? E a rainha da Inglaterra acaba muitas vezes sendo sustentada por esse parlamento, pelo povo, muitas vezes mais como uma figura de respeito, né? Como o país adota, né? Muitos respeitam a coroa britânica, mas quem de fato acaba governando o país é o primeiro-ministro através do parlamento. Obrigado por me ouvirem até aqui. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, Agentes Cristãos, e no YouTube. Não esqueçam de curtir nosso vídeo no canal Agentes Escolares. Fiquem com Deus e até mais.